Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, por o momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo. E trazendo, de novo o tema Sagrado Feminino parte 2, eu queria trazer, retomar o tema de um assunto que eu introduzi em um outro vídeo anterior, falando um pouquinho sobre o processo do Sagrado Feminino, na integração do Sagrado Feminino e do masculino, e como esse processo todo ele afeta, ou de alguma maneira me afeta ou me impacta dentro do processo que eu estou vivendo hoje com o câncer. Então, antes de eu começar, só queria lembrá-los, de curtir o vídeo. Isso ajuda a fazer com que ele alcance outras pessoas, dar movimento no canal. Se puder compartilhar também, se fizer sentido para vocês, obviamente, e aí vocês compartilhando com outras pessoas para que de alguma maneira elas possam receber essa mensagem. Enfim, se inscreve, se ainda não se inscreveram, põe o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar vídeo novo. Mas voltando agora ao assunto principal, o que eu gostaria de dizer para vocês é assim, dentro desse processo do Sagrado Feminino, eu falei um pouco, no vídeo anterior, como eu gostaria de trazer essa minha visão, do processo do Sagrado Feminino integrado com o Sagrado Masculino. Como todo processo alquímico, a gente precisa do separatio para coniunctio, São palavrinhas difíceis que estão meio que em latim dentro do processo alquímico, mas que quer dizer, na verdade, separar para juntar, ou integrar as coisas. E obviamente, como dentro do processo alquímico como um todo, todo alquimista faz o quê? Que é do chumbo chegar ao ouro, E para que ele possa fazer esse movimento de integração, ele primeiro estuda partes de um todo, E aí ele experimenta, Então ele vai lá solutium, calcinatium, sublimatium, mortificatium, e vai fazendo desse processo, o separatio e a connectium, um processo de fazer com que esses elementos todos sejam estudados em nós mesmos, Porque no fundo, o que é a alquimia? É a gente chegar, dentro do nosso processo de entendimento e de observação e de autoconhecimento, o chumbo que nós já fomos e o quanto a gente caminhou dentro desse processo para chegar ao ouro, E por que eu estou trazendo tudo isso dentro desse processo do sagrado? Para dizer para vocês que eu sempre tive uma energia masculina muito presente na minha vida. E eu não falo masculina no sentido de trejeitos masculinos, força, mas eu falo de energia. Então lembra que lá no vídeo anterior eu falo desse aspecto do sagrado enquanto energia. E dentro disso, como é que eu agia dentro dessa energia masculina para vocês então entenderem um pouco melhor? Eu sempre, desde pequena, assim, assumi dentro da minha vida relações que aí vão ser outros processos que a gente vai aprofundando, gente, são camadas, A gente quando começa a entrar num processo de autoconhecimento, é como se fosse uma cebola mesmo, A gente vai descamando essas cebolinhas e vai encontrando coisas, vai encontrando, e aí a gente vai trabalhando cada um desses processos. E, então, lá atrás, dentro de um processo que ainda não estava consciente, inconsciente, com a separação dos meus pais, e nesse lugar de ser aceita e não ser rejeitada no mundo, para quem faz terapia, ou já acessou esses movimentos, já entende mais um pouco essa linguagem, percebe que eu fui uma criança, uma adolescente e uma adulta que não precisava, eu nunca fui exatamente de agradar as pessoas, nunca tive esse perfil, de agradar todo mundo, ser puxa-saco, mas eu procurava fazer bem tudo aquilo que eu fazia, porque eu não, de alguma maneira, não gostava de receber
recriminações. Então eu queria estar sempre à frente de tudo para que eu pudesse ter a minha palavra validada, pudesse ser reconhecida, e por aí vai. Então eu sempre tive uma pulsão de vida um pouco mais energética, mais agressiva nesse sentido, né? Então eu sempre fui muito sorrisinho, no sentido de ser agradável com as pessoas. Isso não me afeta a minha vida até hoje. Essa é uma condição minha também de essência, de ser uma pessoa gentil, né? Acho que a gentileza é a palavra, assim, eu me considero uma pessoa gentil, mas por outro lado eu tenho um ímpeto, né? Um impulso de poder realizar as coisas e estar sempre servindo de maneira que eu seja vista, né? E que a minha força dentro da minha ação de trabalho ela seja validada. E aí para isso você precisa ter, né? Precisa ter peito, né? Precisa ter voz. E então eu nunca fui exatamente um trator. Eu sempre tratei as coisas de uma maneira muito diplomática, mas eu nunca fui muito compassiva com as coisas. Então isso já é uma característica de uma energia, de um impulso masculino muito ativo, assim, né? De saber para onde eu queria ir, o que eu precisava fazer e onde eu queria chegar. Mas nada numa coisa muito consciente também, tá? Então era um movimento que eu tinha na vida. Então era assim no trabalho. Eu não gostava, por exemplo, de menstruar, achava que a menstruação era um saco, que eu tinha que tomar anticoncepcional para parar de menstruar, e fiquei anos assim. E aí uma hora a conta chega, né? Então é óbvio que não. O câncer ele não vem de uma coisa só, ele é uma junção de coisas, né? Então, porque eu não menstruava e porque eu tomei muito hormônio para essa condição, isso pode ter causado um câncer? Sim e não, né? Nem todo mundo que interrompe a menstruação tem câncer, mas dentro de um processo, fazendo um estudo aprofundado, né, do meu traçado de vida, do meu caminho de vida, isso com certeza teve uma influência. E aí, quando em 2019 eu comecei a participar de uma roda, né, da minha primeira roda de Sagrado Feminino, eu comecei a entender que eu podia transformar aquela roda, aquelas partilhas com aquelas mulheres, conhecer e ter controle um pouco mais sobre as minhas emoções e os movimentos do que acontecia com o meu corpo e de onde essa questão do sangrar, inclusive, vinha. Eu comecei a ter uma outra relação com relação a isso. Então eu tinha a Jill, né, Mirena. Depois da minha segunda gravidez eu coloquei o Mirena, justamente para não menstruar. E aí eu resolvi tirar. E eu também tinha aquele discursinho, desde a adolescência, de que eu me dava muito melhor com homens do que com mulheres, porque eu não tinha muita paciência para aquelas coisinhas, sabe, de menininha, de ficar no mimizinho, eu tinha esse discursinho que hoje é horrível, né, que eu reconheço isso, mas naquela época era normal pra mim, né, falar, não tenho, essa mulherada fica falando essas coisas, eu achava que era resolvidona e que pra mim era muito mais tranquilo estar em rodas de homens do que de mulheres. E isso tudo é uma constituição também desse lugar, né, desse impulso, dessa energia e desse não olhar, né, não querer olhar para esse feminino. E aí, quando eu entrei a fundo nesse olhar das rodas, participando de rodas com mulheres, ouvindo as histórias, compartilhando sentimentos, compartilhando vivências, compartilhando histórias, eu pude
integrando esse feminino em mim, de um outro ponto de vista, de um outro lugar, mas que eu acabei separando, né? Então esse processo que eu falo, né, do separation, eu acabei separando completamente a minha pulsão masculina, que é minha e que eu tenho, e fui para o lado oposto, que era então esse feminino que precisava de alguma maneira ser vivido na minha vida. E aí coisas foram acontecendo, né? Então eu tirei o DIU, voltei a menstruar, continuei participando dessas rodas, participei de bênção, né? Bênção do útero, fazendo vários processos tanto de limpeza energética quanto de caminhada mesmo, de estudo, de entender esse processo dentro do meu processo na minha vida. Mas eu fui deixando uma parte minha dessa pulsão masculina na minha vida também ficar de lado, assim, né? Porque como eu separei, então eu só olhava para esse aspecto feminino, recebendo coisas, aprendendo a receber, que tá nesse lugar do feminino, né? Então, a pulsão masculina, o que ela faz? Ela dá, ela é ação, ela vai, ela age na vida. O feminino recebe, o feminino acolhe, o feminino é mais compassivo. E eu fui deixando essa minha pulsão masculina de lado, né? E fui ficando nesse lugar, meio que de aceitação da vida. Não, agora então vou ficar mais no silêncio. E que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho que para integrar eu precisei primeiro reconhecer essa outra parte. Mas num determinado momento fui aprofundando, fui entrando, né, dentro desse processo, dentro desse pulso, entendendo que eu sou, por exemplo, uma pessoa que sou regida, que tem um Júpiter muito forte, né, e o Júpiter tem esse senso de justiça e de pulsão e de ação no mundo. O Júpiter é uma pessoa que é vista pelas pessoas, né, então ele tem o seu lugar, a sua importância. E aí eu não podia deixar essa minha energia masculina de lado, né? Então, de alguma maneira, eu precisava voltar com ela também, aos pouquinhos, para ir integrando essas duas partes minhas, para esse meu agir no mundo, né? Só que agora, sem ser um tratorzão, sem ser uma coisa desgovernada, né? Que age, que normalmente é essa pulsão masculina pura, mas agora um pouco mais compassiva, né? Um pouco mais acolhedora, um pouco mais feminina, e que ama esse aspecto, né, do feminino conseguir integrar isso de uma maneira muito mais harmônica, né? Essas duas pulsões energéticas. E do quanto estar com outras mulheres e de estar em roda e de partilhar coisas e partilhar sentimentos e ações, partilhar corpos, partilhar dança, partilhar ritos, partilhar vivências, pôde me abrir um caminho enorme para vivenciar essas coisas. E então, quando eu falo integrar feminino e masculino, eu precisei, de alguma maneira, primeiro reconhecer que eu tinha um masculino ferido, muito ferido, e que eu precisei olhar para esse feminino e integrar esse feminino na minha vida. E ele me trouxe muitas dores que eu precisei vivenciar junto desse feminino, mas que depois de integrar, né, depois de vivenciar tudo isso, eu pude olhar para essas partes minhas, né, frágeis, vulneráveis, e acolher todas elas e entender que tá tudo bem. Né? Tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem não saber das coisas, tá tudo bem às vezes não querer fazer determinada coisa ou situação, ou que tudo tá bem,
sabe? Mas quando a gente tem essa poção masculina, né, dessa pulsão energia masculina mais tóxica, ela não vê essas coisas, ela não quer olhar para isso, ela não quer nem entrar em contato com esse negócio, porque isso vai atrasar a vida dela, vai atrapalhar o movimento dela. Só que o movimento dela, no caso meu, né, era o meu movimento de olhar para a vida, para o meu caminhar, para esse lugar que eu quero chegar, né, que é esse lugar rumo ao sol, né, rumo ao ouro desse processo alquímico de transformação. E então eu participei de rodas, né, de sagrado feminino, como eu falei para vocês, fiz bênção do útero. E tudo isso me ajudou, né, para ter essa completude e essa não é uma aceitação, pode ser, né, para esse momento que eu tô vivendo agora, assim, né, porque talvez se eu tivesse só no meu estado do meu feminino ferido, do meu masculino tóxico, nesse momento eu estaria vivenciando esse meu processo do câncer de uma outra maneira. Talvez muito mais agressiva, talvez tivesse caído no vitimismo, né? Mas não, né? As coisas são como são. Eu entendo o meu processo como um processo de aprendizado. Tô aqui, tô na vida, tô contando isso pra vocês e tem funcionado pra mim. E aí, em outro momento, eu posso dar dicas, né? Se fizer sentido pra vocês, se vocês quiserem, de como encontrar essas rodas, de como fazer esse movimento para ir em busca de si mesmo e do sagrado e entender como é que a gente resgata essas forças, né? Resgata essas energias e pode trabalhar com elas, né? Em conjunto, assim, sustentando essas duas energias que às vezes está um pouco lá, às vezes está um pouco cá, mas ir conseguindo de alguma maneira reconhecê-las e trazendo, né? E puxando um pouquinho daqui, um bocadinho dali, para que elas possam então ficar alinhadinhas e que a gente possa estar na vida, né? Porque nós somos essa energia de pulsão feminina e masculina e para mim esse é o sagrado, né? Quando a gente descobre essas duas pulsões em conjunto, entendendo quem nós somos de fato e como essas pulsões, né, nos impulsionam na vida. Então, espero que tenha feito algum sentido para vocês. De repente não fez nenhum e tá tudo bem também, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam compartilhar isso para quem precisa ouvir, que precisa chegar e que precisa integrar essas forças, porque isso não serve só para o meu processo de câncer, né, de como eu encaro esse processo dentro da minha vida, né, mas para todos os processos, né, para quem quer mudar de vida, mudar de carreira, mudar de perspectiva, tá passando por alguma situação, tá decidindo se comprar uma bicicleta, se casa, para tudo, reconhecer essas pulsões de energias femininas e masculinas em nós faz muita diferença. Fez para mim, e se de alguma maneira isso puder ajudar vocês no processo de unificar essas energias em vocês, a gente vai trazendo mais dicas aqui de todo esse processo, né, e de como a gente faz isso. Então, um beijo grande, até o próximo vídeo.